pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio no Lemos Podcast Jurídico. Meu nome é Liana Breda e eu sou advogada da área civil aqui do escritório Lemos Advocacia para Negócios. E hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre a questão da responsabilidade civil dos fornecedores por defensivos agrícolas supostamente defeituosos. É muito comum atribuir de forma simplista eventuais falhas na produção agrícola aos defensivos, negligenciando assim uma análise mais abrangente dos inúmeros fatores que influenciam esse processo. Então, em outras palavras, muitas vezes quando a gente discute esse tópico, a gente acaba focando exclusivamente na qualidade do produto. E nesse sentido, o fornecedor acaba sendo responsabilizado de forma injusta por eventuais insucessos na produção agrícola. Mas existem uma série de outros fatores que influenciam a produção agrícola, desde o clima até a qualidade do solo. Então, antes de acusar um determinado produto de ineficaz, a gente precisa analisar todos esses elementos. A gente sabe que produzir alimentos é uma tarefa extremamente complexa, sujeita a uma série de variáveis. Então, fatores como clima, pragas, dosagem correta, qualidade do solo podem impactar diretamente na qualidade dos defensivos agrícolas. Entretanto, quando a gente fala de responsabilidade civil dos fornecedores, é muito comum os produtores se concentrarem apenas no resultado, ignorando todos esses aspectos que vão além do controle do fornecedor. E assim eles acabam responsabilizando o defensivo agrícola, acusando de ineficaz. E isso muitas vezes acaba sendo feito de forma indevida. Então, é crucial a gente reconhecer que a produção agrícola não é uma ciência exata. Mesmo hoje em dia, com as práticas agrícolas tão tecnológicas, de alta qualidade e tudo mais, os imprevistos ocorrem. E é nesse contexto que é fundamental que os produtores estejam cientes dessa complexidade e considerem todos esses aspectos que vão além dos defensivos agrícolas antes de sair por aí responsabilizando indevidamente os fornecedores. Então, é de suma importância entender que o potencial produtivo não depende somente da eficácia dos insumos agrícolas, mas também da qualidade da própria terra, do manejo e dos tratos culturais empregados, isso tudo com interação das condições climáticas e ambientais, entre outros fatores, como a gente mencionou agora há pouco. Então, é evidente que todos esses fatores têm que ser considerados quando dá análise do suposto insucesso de uma produção agrícola. E os produtores rurais, eles têm que se atentar também se aquele determinado produto se destina de fato para o fim que ele pretende. Não são raras as vezes que a gente observa casos de um produtor que compra um determinado defensivo agrícola e sequer observa as recomendações do fabricante. E depois, quando ele não alcança o resultado almejado, por questões óbvias, ele quer alegar que o produto é defeituoso, quer colocar toda a culpa do insucesso da lavoura exclusivamente no defensivo agrícola. Então, por exemplo, o produtor às vezes não utiliza a dosagem recomendada pelo fabricante ou adquire um produto que não tem eficácia contra uma determinada erva daninha que ele está pretendendo combater. É óbvio que ele não vai alcançar os resultados almejados. Então, prescrição incorreta, desrespeito às recomendações do produto não podem ser confundidas com defeito, com vício, com ineficácia do produto. É a mesma coisa que você tomar um remédio de dor de cabeça para tentar resolver uma dor de garganta. É óbvio que você não vai alcançar a eficácia esperada e não vai ser culpa do medicamento. Além disso, é importante a gente destacar que quando a aquisição do defensivo agrícola corresponde a uma etapa do processo produtivo, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o consumidor é aquela pessoa que adquire o bem ou serviço como destinatário final fático e econômico. Então, é aquele que retira o bem do mercado para simplesmente utilizá-lo ou consumi-lo, e não aquele que adquire o bem para utilizar em algum tipo de processo produtivo. Claro que o pequeno produtor que se dedica ali a uma agricultura de subsistência, juntamente com a sua família e tudo mais, não se confunde com o grande produtor. O grande produtor, normalmente, conta com uma tecnologia de ponta, ele tem um planejamento prévio, ele tem uma assistência técnica especializada prestada por engenheiros agrônomos, tudo isso diferente do que ocorre com o pequeno produtor.
Então, por essas razões, o grande produtor não pode ser considerado hipossuficiente frente ao fornecedor e, consequentemente, ele não pode ser considerado como consumidor. Então, nesse último caso, que os insumos agrícolas não são utilizados pelos produtores rurais para o consumo próprio, mas sim para a integração do processo produtivo, não se aplica o CDC. E por que esse ponto é de suma importância? Porque muitas empresas do agronegócio, às vezes, são acionadas judicialmente por supostos consumidores. Isso quer dizer que muitas vezes grandes produtores tentam se colocar nessa posição de hipossuficiência para que sejam aplicadas as regras do Código de Defesa do Consumidor, o que traria uma série de vantagens. E a principal delas, obviamente, é a inversão do ônus da prova. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer como advogado dos fornecedores em uma eventual defesa é analisar se existe um pedido de aplicação do CDC, o que é muito comum, e se a parte contrária é efetivamente um consumidor. Então, se a gente está diante de um pequeno produtor, nesse caso, ele pode sim ser considerado um consumidor, ou se não, se a gente está diante de um grande produtor. Se a gente estiver diante de um grande produtor, não deve haver inversão do ônus da prova. Então, isso significa que o autor da ação, nesse caso, o produtor rural, ele precisa comprovar todas as suas alegações, ele precisa trazer fortes indícios de que, de fato, determinado defensivo agrícola não foi eficaz para o fim a que ele se destina. E ele pode fazer isso através de um laudo técnico, por exemplo. Mas é claro que esse laudo vai ser uma prova unilateral. Então, outra providência que o advogado do fornecedor deve tomar é insistir na produção de uma prova pericial técnica imparcial, determinada pelo próprio juízo, para que analise a eficácia do produto. E é essa perícia técnica imparcial que vai poder dizer se de fato aquele produto é ineficaz ou se outros fatores, outros elementos foram responsáveis pelo insucesso da lavoura. Isso tudo que a gente está falando aqui são exemplos que a gente usa para explicar que o reconhecimento da responsabilidade civil exige a concomitância de 3 requisitos, que são ação, dano e nexo causal. Então, se não houver nexo causal entre o dano experimentado pelo produtor e o defensivo agrícola, não há que se falar em responsabilidade do fabricante. Então, em casos de litígio, é preciso ocorrer uma análise cuidadosa desse nexo causal, o nexo causal entre o dano alegado e o defensivo em questão. Então, essa defesa dos fornecedores requer uma abordagem estratégica, incluindo a obtenção dessas provas imparciais, como é o caso dos laudos periciais, para determinar se determinado produto é realmente defeituoso ou se outros fatores contribuíram para o resultado indesejado da lavoura, como clima, qualidade do solo, dosagem incorreta, entre outros que eu já mencionei aqui com vocês. Então, no episódio de hoje, a gente explorou um pouquinho essa complexa questão da responsabilidade civil dos fornecedores por defensivos agrícolas supostamente defeituosos. E a gente demonstrou como é essencial uma abordagem abrangente ao analisar os casos dessa natureza, levando em consideração não apenas a qualidade do produto, mas também essa série de outros fatores que influenciam a produção agrícola. Então, a gente aproveita aqui para enfatizar a importância da assessoria jurídica competente para os fornecedores, não apenas para prevenir os potenciais problemas legais, mas também para oferecer uma linha de defesa sólida em casos em que já há uma disputa legal instaurada. Então, investir em uma assessoria jurídica não é apenas uma medida de precaução, mas também uma estratégia inteligente para garantir o sucesso a longo prazo e a sustentabilidade dos negócios de fornecedores de qualquer setor. Bom, por hoje é isso, pessoal. A gente agradece por vocês nos terem acompanhado nesse episódio e esperamos que as informações compartilhadas aqui possam contribuir para uma compreensão mais ampla e consciente desse tema que é tão complexo. Até a próxima discussão no nosso podcast.